As mulheres no ministério de Jesus. Qual o papel, a função das mulheres no ministério de Jesus? Será que as mulheres tinham um papel diferente, menor no Evangelho de Jesus? Será que a Bíblia nos dá base para esse tipo de raciocínio, tantas vezes difundido em nosso meio? Vamos estudar hoje um pouco sobre as mulheres e o papel das mulheres no ministério de Jesus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse áudio. Eu sei que nós estamos aqui gravando para edificar você, para edificar a sua vida, para me edificar. Estamos fazendo a leitura dos evangelhos, um capítulo por dia. Todos os dias lemos um capítulo e todos os dias deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo que me ajuda a compreender melhor o texto, que ajuda você a compreender melhor o texto, para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Lembre-se disso. Compartilhe com outras pessoas que você tem apreço por elas, envie para elas, curte, coloca lá o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que uma publicação nova chegar. E compre a Bíblia 365. Comece a fazer um exercício de ler a Bíblia todos os dias. Esse exercício será bom para você. Vamos ler hoje Lucas capítulo 8, dos versículos 1 a 3, apenas 3 versículos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Qual o papel das mulheres no ministério de Cristo Jesus? O texto começa aqui mostrando Jesus executando aquilo que ele veio para fazer, aquilo que é central no seu ministério. No versículo 1 nós vemos Jesus caminhando. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ele ia caminhando e proclamando as boas novas do reino de Deus. Esse é um bom resumo do ministério de Jesus, caminhar pregando o evangelho. Esse é um ótimo resumo. Aconteceu da mesma forma no livro de Lucas, em 4:43, se a gente for lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 43, diz assim: Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, porque para isso fui enviado para pregar em várias cidades. E acontecerá novamente no capítulo 9, versículo 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E os enviou. Então, novamente, aqui a partir de 9:1, quando ele envia os 12, ele está enviando os 12 às cidades para pregar o evangelho. De forma que o deslocamento era uma característica essencial do ministério de Jesus. Mas tem algo particular nesse texto. Embora esse texto comece mostrando algo comum no ministério de Jesus, ele vai fazer uma menção muito particular. Porque Lucas 8, de 1 a 3, é a única menção dos evangelhos onde nós temos as mulheres como discípulos de Jesus. Isso poderia dar uma falsa impressão para a gente que o ministério de Jesus era fundamentalmente masculino, porque nós só temos em Lucas 8, de 1 a 3, essa menção das mulheres participando diretamente do ministério como discípulas de Jesus. Nós temos diversas outras menções e nós vamos falar um pouco disso aqui hoje. Mas como discípulas diretamente, nós não temos isso. O nome das mulheres não aparece nos apóstolos. Se a gente for lá em Lucas 6, de 12 a 16, e se a gente for em qualquer um dos evangelhos, nós não vemos isso. Nem as mulheres são enviadas em missões. Se a gente olhar para esse texto de 9, de 1 a 6, que nós acabamos de ler, nós não temos as mulheres sendo enviadas para missões. Isso pode gerar em nós uma falsa impressão. Então, como é que a gente corrige essa falsa impressão? Bom, nós corrigimos essa falsa impressão observando
os textos dos evangelhos de maneira geral. Nós começamos aqui mesmo, em 8:2. A expressão que Lucas usa no versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido enviadas, combina a missão de Jesus com essas mulheres, não as separa. Não coloca, por quê? Deixa eu explicar. O versículo 1 diz assim: os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres. Essa expressão "e também" aqui colocada não distingue os 12 das mulheres, coloca-os na mesma característica, a mesma característica de discipulado. Não os separa, os vincula. O mesmo Lucas vai escrever em Atos 1,14 e vai colocar as mulheres que se reuniam na igreja como membros comuns da igreja, como membros que faziam todas as coisas dentro da igreja. Não há como negar que as discípulas faziam parte do núcleo de Jesus. Lucas está fazendo isso aqui, Lucas está fazendo isso lá em Atos. Por que marcou em Atos 1? Se a gente for lá em Atos 1,14, vamos lá em Atos 1,14, deixa eu ir lá com vocês para que vocês possam ver isso. Atos 1,14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O ministério, mas aqui só está falando que elas participavam da reunião da igreja. Opa, não é só que elas participavam da reunião da igreja. Qual é a função essencial dada à igreja? Qual é a responsabilidade essencial dada à igreja em Atos 1? Sereis minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa igreja recebe a função, o comissionamento, a obrigação de ser testemunha. E esse comissionamento é dado a homens e mulheres, assim como Lucas coloca aqui no capítulo 8, esse "e também", com a ideia clara de que elas fazem parte do ministério de Jesus. Mais do que isso, tem algo belíssimo, que as mulheres são o único grupo que testificam os 4 componentes essenciais da confissão da igreja primitiva. Quando eu digo que elas são o único grupo que testificam isso de maneira essencial, elas são as primeiras a experimentar. Elas estão na morte, elas estão no sepultamento, elas é que encontram o sepulcro vazio e elas são as primeiras a testificar da ressurreição. Portanto, dizer que as mulheres não fazem parte essencial do ministério e não são discípulos de Jesus porque a Bíblia só menciona os 12 é um erro muito, muito, muito severo. O James Edwards vai falar no seu comentário do livro de Marcos, nem é do livro de Lucas, algo bastante interessante, e me permita ler isso. Ele está falando sobre o livro de Marcos o seguinte: as mulheres não são só mencionadas com frequência, mas os mais altos elogios de Jesus no segundo evangelho, que ele está dizendo de Marcos, são direcionados a elas. Marcos menciona 15 mulheres distintas em um total de 22 ocorrências no evangelho. E verifique isso, preste atenção nisso. 15 dentre as 22 menções aparecem em contextos incomumente positivos. O valor e a dignidade das mulheres e das meninas são significados pelo fato de que Jesus as cura em Marcos 1:30 a 31, em 5:25 34 a 34, em 5:23, 41 e 42, em 7:25. As mulheres no seguir e no servir a Jesus e a comunhão cristã são modelos de discipulado. Está em Marcos 1:30 e 31, em Marcos 15, 40 e 47, em Marcos 16:1. Em algumas instâncias especiais, elas desempenham papéis proeminentes e até mesmo preeminentes, recebem os mais altos elogios que Jesus faz no Evangelho. Em 2 ocasiões, as mulheres aparecem no cerne da técnica sanduíche, que Marcos utiliza com frequência, como ideal de fé, em Marcos 5, 21 a 43, e de devoção, em 14, de 1 a 11. A mulher com hemorragia é um modelo de fé para Jairo, o presidente da sinagoga. A mulher cirofenícia é um modelo de fé para todos os de fora. A viúva no templo é elogiada por doar mais que qualquer outra pessoa ali deu tudo o que possuía para viver. E, acima de tudo, a unção de Betânia é tão exemplar que a proclamação do evangelho no mundo é uma celebração do ato dessa mulher. Não me ocorre aqui também João 4, que Jesus faz a primeira missionária, a mulher samaritana, que recebe as boas novas do evangelho e vai espalhar na sua cidade. Portanto, a gente
tem que ter clareza que as mulheres têm um papel essencial de sustentáculo no evangelho, nos evangelhos. E aqui em Lucas 8, de 1 a 3, isso está destacado especialmente na ideia de que as mulheres também são discípulas, quando ele utiliza o termo também. A palavra grega utilizada dá a ideia de que elas fazem o mesmo núcleo que os discípulos o fazem. Na minha experiência, nas reuniões de oração nas nossas igrejas, nós temos mais mulheres. Nas escolas de nos ensinos, nós temos mais mulheres. Na oração em casa, as mulheres dão com frequência um exemplo absurdo para a sua casa e elas têm sido muito mais presentes que os homens. Isso deveria nos levar, no mínimo, a 3 perguntinhas. Como nós temos honrado as mulheres? Qual a nossa percepção da posição delas na igreja? A igreja, ao longo da história, teve posições profundamente machistas, arraigadas numa compreensão completamente equivocada do evangelho. E será que nós estamos refletindo sobre isso e pensando sobre isso? E, por último, por que os homens não se envolvem da mesma forma como as mulheres e, às vezes, se acham mais importantes na proclamação do evangelho do que as mulheres e se acham mais importantes nas suas casas do que as mulheres? A compreensão do conceito de sacerdócio deveria entrar no nosso coração e entender que sacerdócio é serviço. Ao que parece, as mulheres têm aprendido e têm entendido mais o que é serviço do que nós homens. Fique com Deus. Deus te abençoe.